A lição 6 é a lição da ação. E ela também foi baseada no princípio 3 e no passo 3. O princípio 3 diz assim: conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes, Mateus 5,5. E o passo 3 diz assim: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Romanos 12,1 diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Mesmo depois de você ter dado os 2 primeiros passos, pode ser que você esteja preso num negócio que a gente chama de ciclo da derrota, que diz assim: você erra, você pecou, tá bom? E daí você tem culpa por isso, tá? Você erra, você peca e daí gera culpa. Depois da culpa vem a raiva, porque afinal de contas você fica com raiva daquilo. Poxa, mas por que eu fiz de novo e você fica com raiva? Depois vai para o medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo de fazer novamente, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo, e pode te mandar para a depressão. E o que acontece? A tristeza grande, a depressão, ela é um dos grandes gatilhos para você voltar e fazer exatamente aquilo que você não quer fazer. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e viu pornografia na internet. E ela se sente culpada por aquilo. Depois da culpa vem a raiva. Ela tem raiva dela. Mas ela tem raiva dela, ela tem medo. E daí isso gera tristeza nela. Pode levá-la a uma depressão ou uma grande tristeza ali. E como a tristeza é um gatilho, o que ela faz? Ela corre novamente para um prazer imediato, que é, por exemplo, a pornografia. E daí ela volta e ela fica presa nesse ciclo. Agora, como é que a gente pode se desprender disso tudo? Como é que eu posso deixar para trás algumas barreiras como orgulho, como medo, como culpa, como preocupação ou dúvida, que são coisas que realmente nos travam a nossa vida? A resposta é essa lição de hoje, a resposta é ação. Você precisa colocar em ação e colocar a ação na sua vida, colocar em ação a sua recuperação para conseguir sair desse ciclo da derrota. Então, o primeiro ponto da lição é aceitar. A gente precisa tomar a decisão, você precisa tomar a decisão de aceitar Jesus em sua vida. Agora é o momento de escolher se você vai ou não se comprometer com Ele. Agora é o momento de você aceitar que o que Ele fez por você é a melhor coisa de todas. Agora é o momento de aceitar que Jesus Cristo é o seu real poder superior. Romanos 10:9 diz: se você disser com a sua boca Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Aceite isso hoje. Tome a sua decisão hoje. O próximo passo é comprometer-se. Nós precisamos mudar a nossa definição de força de vontade. Você já deve ter ouvido falar, ou muitas vezes você pensou assim: a pessoa não muda porque ela não tem força de vontade. A pessoa não para de beber porque ela não tem força de vontade. A pessoa não emagrece porque ela não tem força de vontade. A pessoa não para de gastar compulsivamente porque ela não tem força de vontade, e várias outras áreas de recuperação, mas isso não é verdade. A gente percebe na nossa própria experiência, isso eu percebi na minha vida, que essa definição de força de vontade ela está errada. Eu não tinha os meus comportamentos compulsivos e não vivia na insanidade simplesmente porque eu não queria mudar, eu não tinha força de vontade. Eu percebi que tinha algo muito maior do que isso. Então, qual que é essa nova definição de força de vontade que a gente precisa para a nossa vida? Força de vontade é a disposição para aceitar o poder de Deus.
Então o que eu preciso entender na minha vida? Eu preciso colocar toda a minha força de vontade em aceitar o poder dele na minha vida, em aceitar o poder da transformação dele na minha vida, em fazer o que ele está dizendo para mim. Então eu coloco toda a minha força de vontade e foco em Cristo. E daí eu percebo que ele me dará força. Que a força não vem de mim mesmo, a força vem dele. E a força de Deus se manifesta na nossa vida a partir do momento que a gente dá os passos. A partir do momento que eu faço algo, a partir do momento que eu entro em ação. Salmo 143, 10 diz assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. O próximo passo, o próximo ponto desta lição é abrir mão. É o seguinte: entregue-se a Deus e deixe Ele agir em sua vida. Entregue todas as coisas, abra mão de tudo, tanto as grandes quanto as pequenas. Às vezes, um dos erros que as pessoas cometem no processo de recuperação é que elas entregam, abrem mão das grandes questões da sua vida, como entregar a sua própria vida a Cristo. É algo bem grande, mas acabam segurando as pequenas. Ah não, a forma como eu falo com o meu pai, a forma como eu resolvo a situação, não, só isso aqui eu não entrego, entrega tudo. Abra mão de tudo na sua vida. Jesus Cristo, Ele quer um relacionamento completo com você. Não é somente nas grandes coisas, é em tudo. E uma pergunta para te fazer hoje: quais são as dificuldades que você está carregando hoje e que você quer entregar para Jesus? Entrega tudo, as grandes e as pequenas. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E eu gosto de ver isso, que Deus exige algumas coisas de nós, mas Ele nos dá toda a força para conseguir cumprir. Ele nos exige santidade e Ele nos dá Jesus Cristo para sermos santos. Ele exige que a gente cumpra a lei, a gente não consegue, Jesus cumpre a lei por nós e nos dá a graça dele. Então Cristo está conosco todos os dias. Ele quer um relacionamento completo. Abra mão de tudo na sua vida. O próximo passo é observar que ainda tudo isso é só o começo. No princípio 3, nós tomamos a decisão inicial de entregar a nossa vida para Deus, de começar um compromisso com Ele e de entregar a nossa vontade diariamente com Ele. Só que a tua caminhada com o seu poder superior, Jesus Cristo, está só começando. Entenda isso. É o que diz Filipenses 1,6, pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Jesus Cristo. Quer dizer, no momento que você entrega a sua vida para Ele, Ele começa esse trabalho e Ele vai trabalhar na sua vida até ou Jesus Cristo voltar, ou até nós morrermos e passarmos para a nossa eternidade. O próximo ponto é viver um dia de cada vez. E isso é fundamental na sua recuperação. Entenda que não adianta viver preso ao passado ou você virar escravo de medos e preocupações do futuro. Não adianta, isso só causa ansiedade. Ou você fica com remorso, ou você vive ansioso. Você precisa entender que o único momento real da sua vida chama-se presente. É hoje. É só hoje que eu tenho para viver. Eu só preciso me preocupar com o que eu estou fazendo agora. É claro que você vai fazer o seu planejamento do futuro. Não é simplesmente falar, deixa a vida me levar. Não é isso. Sim, a gente planeja, mas a gente deixa tudo nas mãos de Deus e vive só por hoje. Aí eu consigo ver
que eu desenvolvo uma vida sem ansiedade, uma vida sem dores de barriga, uma vida sem remorso. Mateus 6,34 diz: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. E o último ponto é dar o próximo passo. Você precisa tomar decisão. Você precisa dar o passo de entregar realmente a sua vida e sua vontade a Ele. Pergunte-se a si mesmo o seguinte: eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e mostrou que era Deus quando Ele ressuscitou? Segunda pergunta: eu aceito o perdão dos meus pecados oferecido por Deus gratuitamente? Terceira pergunta: eu quero o plano de Deus para a minha vida? E a quarta pergunta: quero expressar meu desejo de que Cristo dirija a minha vida? Se você decidiu e você concorda com essas 4 perguntas, eu quero te convidar a você fazer uma oração junto comigo. Diz o seguinte: Senhor Deus, eu creio que Tu enviaste Teu Filho Jesus para morrer por meus pecados, para que eu pudesse ser perdoado. Eu me arrependo de meus pecados e quero viver o resto de minha vida de acordo com a Tua vontade. Por favor, coloca o Teu Espírito em minha vida para me guiar. Amém. Você fazendo isso, você entrega a sua vida para Ele e uma nova e abundante vida vem e faz parte da tua. Faça isso hoje mesmo, não espere para amanhã. Um abraço.